Então, só relembrando, esse é o grande texto da Joana, né, sobre crise existencial, e que ela está questionando os nossos valores, né? Ela relatou toda a sociedade, como é que essa crise se apresenta, se apresenta para nós, os sintomas da nossa sociedade. Ela fez uma descrição bem detalhada e depois ela veio trazendo para nós essas escolhas, esses conflitos entre o ter e o ser, né? Ela veio trazendo isso para a gente e ela vai entrar agora na questão da religião. Ela já começou a abordar, ela abordou a questão do objetivo, né? Que essa crise tem muito a ver com essa perda do sentido existencial. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que minha alma quer? É? E essa procura, né? Porque a gente se perde no ter e acaba não escutando a nossa alma. E ela vai trazendo esses os motivos, né, dessa crise existencial. Então, o texto de hoje, a crise existencial. Embora os conflitos que a fé religiosa produziu em muitas vidas no passado, especialmente nos já longínquos dias da Idade Média, nos quais prevaleciam a ignorância, o temor e o absolutismo do poder clerical, o arquétipo espiritual tem sido uma necessidade para o desenvolvimento psicológico do ser. Então, gente, se a gente pega a Idade Média, o poder clerical era muito grande, gente. Olha bem, ele ditava a moral e o comportamento das pessoas, né? Criava um monte de hipócrita, mas tinha-se uma moral que era aceita, que era rigidamente aceita, né? Eles controlavam o conhecimento, a ciência foi enclausurada por esse poder, porque eles entendiam a Bíblia literalmente e qualquer ciência que viesse questionar aquela literalidade do texto, a pessoa era perseguida, ia para a fogueira, a gente sabe disso. Achava que a Terra era o centro do mundo, né? Tem um exemplo de Galileu, tem uns exemplos vários que questionou isso e ela conseguiu aprisionar a ciência durante um tempo, né? A política ali, a gente sabe disso, a interferência, não só participação direta, mas, vamos dizer Por assim, influência, né? Influenciando. influência, uma troca de favores, de privilégios, etc. E a questão da visão do mundo, porque os dogmas religiosos eram verdades, né? Inquestionáveis. Então, isso é importante a gente entender. Esse poder ainda existe, mas ele foi quebrado, né? E aí vamos voltar ao que Joana fala. Olha bem, apesar desses conflitos, né, que gerou nas vidas, conflitos sexuais por causa da repressão, conflitos porque eu não consigo ser o que vocês exigem que eu seja, não é? Então dá conflito na pessoa, porque você tem uma moral, você tem um viver na a sua sexualidade, o se comportar na sociedade, e eu não sou isso. Então o conflito no ser humano, né? Está nisso, né? Especialmente na Idade Média, e fora que os controlados tinham a ignorância e o medo. Por quê? O medo de ir para o inferno. Se você acreditava no inferno, você tinha medo de ir para lá, né? Ninguém queria ir. E a ignorância própria nossa de se submeter a isso tudo, né? Então, o que que a Joana está falando? Foi usado errado, tá? Mas esse arquétipo espiritual, qual que é esse arquétipo espiritual, gente? É o mesmo que do significado, do sentido da vida, que é o self. Ele é importante demais para o nosso desenvolvimento. Então, vamos dizer, o arquétipo é um padrão, é um impulso divino de uma experiência que todos nós teremos que viver. O fato da gente ter deturpado essa experiência não tira a importância do arquétipo. Ok, gente?
Lamentavelmente, personalidades psicopatas, na sua grande maioria, temerosas da vida e portadoras de conflitos, refugiam-se nas doutrinas religiosas, como noutras áreas da sociedade, mas especialmente nas primeiras, ocultando os seus dramas e medos, ao tempo que, em nome da salvação, castram os valores intelectuais e a sensibilidade dos crentes, submetendo-os aos seus caprichos e insânia. Então, gente, nós temos a questão dos psicopatas, né? Num resumo, bem resumido mesmo, o que, que caracteriza o psicopata? Ele não tem essa consciência moral, não tem empatia, não tem compaixão, ele não tem culpa e a manipulação. Ele manipula o outro para conseguir o que ele quer. Então, o que, que acontece aqui é o seguinte, que existe duas teorias do porquê dos psicopatas. Uns acham que, assim, ele criou, teve lá um defeito na mente dele e acabou. Não tem cura, é assim mesmo. Nasceu assim, vai morrer assim, né? Existe uma outra teoria, que é a que Joana vai endossar hoje. Ela vai concordar com essa teoria. Que, na verdade, o psicopata ele tem conflitos de culpa, inclusive. E o que, que ele faz? Ele faz o que a gente chama de recalque. O que, que é recalque? Você imagina o inconsciente, você joga bem profundo os seus conflitos. Então, eu vivo aqui como se não existisse esse conflito. Então, não é que ele não tem culpa, não é que ele não tem o sentimento, está tudo recalcado. Está bem escondido, bem profundamente recalcado. E isso, nesse entendimento, a psicopatia seria uma maneira de fugir de um enfrentamento de si mesmo. Ok? Não é? A gente joga no inconsciente, só que a gente joga mais superficial. A sombra, ela é superficial. Os nossos, né, estão mais aqui. É claro que a gente tem delitos lá no fundo, né? De vidas que não está na hora de mexer ainda. Mas no caso dele, é um recalque mais vigoroso, porque ele não tem culpa, né? Não sente absolutamente nenhuma culpa. A maioria não é infrator da lei, tá, gente? Ele manipula pessoas para conseguir o que ele quer. Isso ele faz. É porque ele não sente culpa, então ele acha você um fraco, porque você tem sentimentos, e manipula seus sentimentos. Simples assim, tá? Pega aí. O psicopata tem que ter, ele tem necessariamente as quatro características, ou ele pode ter duas características dessa, ou Pois é, menos? se ó, ele não ter culpa, ele também não tem compaixão. E não tem empatia. Uma vai levando a outra, Um vai né? levar o outro. E o outro, a manipulação é porque ele gosta de ter poder sobre o outro. Então, ele pode não usar isso hoje. Ele vai, se ele achar que você é útil, ele vai se tornar o melhor amigo seu. E depois, tudo que você abriu para ele, ele vai usar contra você se necessário for para subir. Ok? Então, vamos supor, eu sou um psicopata, cheguei aqui, estou nessa empresa aqui, nós todos somos colegas, tá tudo bem, dou bem com todo mundo, mas eu descubro que ela é sobrinha do dono. Eu vou me tornar a melhor amiga dela. Mas é um amigo como você nunca viu na sua vida. E ela não é psicopata, ela vai abrir o coração dela. E cada fraqueza dela, se necessário, eu vou usar para subir. É Parece isso, novela. entendeu? Ele não sai manipulando as pessoas, ele sai porque ele tem um objetivo. Ele alcança esse objetivo, ok? Então, o que, que ela fala? Ó, que essas personalidades psicopatas, temerosas da vida e portadoras de conflito. Então, ela fala que ele tem sim. Ele não tá chegando no consciente dele, né?
E eles gostam de se refugiar. Olha bem o que ela está falando, em todas as áreas, mas ela está falando que eles têm uma predileção por esses cargos religiosos. Por quê, gente? Por quê? Poder de manipular o outro. Você imagina isso na Idade Média, devia ser um. Porque tinha muito mais poder. Mas hoje também. Aí eu controlo em quem o outro vai votar, eu controlo a vida do outro, né? O E comportamento. uso a religião para isso. Pode falar. Não, é o comportamento do outro, né? Você vai Tudo. moldando, assim, dirigindo. Dirigindo é um troço de doido isso aqui. E ela fala, eles preferem, ó. Quando Vai, entra como dentro da assim? religião, a manipulação em massa, né? A É, manipulação em massa. sim, conduz a Não massa. é um só, não. É. E outra coisa, gente, sabe ser extremamente encantador. É isso que eu estou falando. Se for do interesse dele, é extremamente encantador. Extremamente, entendeu? Chega a sair da linha. Sai da linha de tão generoso, de tão doador. Por quê? Quer te tornar dependente para manipular, né? Então, é igual eu falei, ele torna amigo dela, mas não é um amigo comum. É um amigo como ela nunca imaginou na vida que fosse ter. Entendeu? No- É assim. Então, você imagina tendo um comando de pessoas ao redor. Vai me tornar indispensável, né? Então, o que que ela fala? Oculta os seus dramas e medos. Então, a Joana é a favor dessa teoria. Não é que ele não tenha sentimentos, Mas não tá é que ele está escondido. tudo muito recalcado, tá? E que, em nome da salvação, ele vai usar a doutrina religiosa para quê? Castrar valor e sensibilidade. Por quê, gente, que ele vai fazer isso? Castrar valor e sensibilidade dos crentes. Por quê? É do... Mas para ter poder, mas tem um motivo a mais. Por onde que eu escapo? Por onde que eu escapo? Pela sensibilidade que eu posso ter experiência com Deus e me libertar da manipulação. Ok? Não posso? Se eu viver minha espiritualidade. E a segunda coisa, pelo intelecto. Eu estudo, começo a questionar. Mas por que que isso é assim? Por que que não pode ser desse jeito? Por que que tem que ser assim? Eu posso. Por isso é onde ele castra. Porque eu te mantenho dominado por mim. Deu para entender ou não? Passa para ela, que eu tô. Do QI da inteligência mais aflorada. Põe assim. Eles têm essa parte do QI da inteligência mais aflorada? Ou Não, nunca li falando que tem não um QI fala? acima da É, média. É, focado. isso que eu queria É, saber se já teve algum não, estudo nunca li. a Não quer dizer que não respeito. tenha, porque eu também não Ah, estudei esse tá. assunto a fundo, né, gente? Aham, Não sei. Não, só me Então, bateu. vou explicar de novo. Olha, gente, eu vou explicar de novo. Então vamos tentar entender de novo. Olha bem, gente, eu faço parte, eu comando um grupo religioso. Então, como é que eu manipulo o outro? Pelo vocês precisarem de mim para tudo. O que é certo, o que é errado. Quanto mais eu te tornar infantil, você dependendo de mim para mim te falar o que é certo, o que é errado, o que você faz, o que você não faz, mais eu tenho você na minha mão, mais eu te controlo, né? E a segunda coisa, gente, onde é que está Deus? Dentro de cada um. Então, olha lá, a sensibilidade. Como é que eu chego a Deus? Da experiência espiritual. Então, nós vamos viver uma religiosidade como? O mais superficial possível. Eu não quero que você tenha essa experiência, porque o divino em você vai se libertar você de mim. Sim, nós vamos Vai te viver uma confrontar, né? religiosidade quanto mais superficial, quanto mais ritual, quanto mais externo, melhor para mim.
Para continuar a manipulação. É, exatamente, porque eu não quero que você viva uma verdadeira espiritualidade, porque você vai se libertar de mim, uai. É algo que eu não quero. E outra coisa, o conhecimento também. Porque pelo conhecimento você pode quebrar Você vai essa questionar, né? questionar, interrogar, ver o outro lado, por que que não pode ser assim, tem que ser assado, né? Por que que Deus é assim, não é assim? Porque eu li fulano que fez, entendeu? Você questiona, você começa a crescer, vai saindo da tua infantilidade. É o que ele não quer, entendeu? Por isso ele castra. Pensa bem, ele tem um objetivo, ele age conforme, ele não age, eu quero ver ela sofrer, não, gente. Ele tem um objetivo. É isso que faz dele um psicopata. Ele não é como é que fala, gente? Que faz o outro sofrer, gente, é o. Não, masoquista é que sofre. Masoquista. Não, Sádico. ele não tem isso, ele não é sádico. Torturador. O contrário, ele Narcisista, Vânia. submetido a ele. Quem é que falou em casa? Foi eu, Paula. Narcisista, não? Mas o Falei narcisista é torturador. Falei apaixonado pela sádico. sua própria imagem, né? Que é diferente, vamos dizer assim. A questão do psicopata, gente, é a questão da emoção. Não tem emoção. Né? E é por isso que tem essa teoria que formou errado, não tem emoção nenhuma. A Joana fala que não, está tudo recalcado, está tudo escondido. Aqui no caso, a Joana, no exemplo que ela está trazendo para manipulação, para ele entrar aqui, sim, né? Vamos ver que tem vários objetivos, pessoas diferentes, locais diferentes. Ela está dando um exemplo. É o exemplo de um modelo de psicopata. Que ela está falando que a É um modelinho maioria. ali. E ela está falando que a maioria gosta da área religiosa. Por quê? Ela está explicando. Domina as massas. Proíbem tudo quanto pode proporcionar-lhes alegria de viver, liberdade de pensamento, ampliação do sentido da vida, exaltando a experiência humana, porque se encontram conturbados e invejam os saudáveis. Condenam tudo quanto lhes constitui sofrimento pela covardia que os caracteriza em relação ao autoenfrentamento, preferindo a sombra à plenitude do self. Aí, ó, a Joana no final vai falar, ó, eles não querem, tem covardia de se enfrentar. Não é que ele não tem nada disso, tanto que ela põe aqui, ó, eles são conturbados, invejosos, mas só que isso tudo, gente, é sentimento, tá lá escondido, porque ele prefere a sombra à plenitude do céu. Enquanto ele não se auto-enfrentar igual nós, né? Vamos ter que fazer com outro nível de capacidade de negação. Por favor, né? Com outro nível de negação, né? Vânia, mas se você não preocupar com o seu nível, com a sua iluminação, você cai bonitinho na manipulação do outro, né? Sim, Desse psicopata. sim. Por Você quê? pode até não achar que você é mas que ele pode Mas, te aqui, manipular se você não prestar atenção, mas sim, vamos né? falar o seguinte, gente. Por que que eu quero ser infantil? Por que que eu quero que o outro decida para mim? Porque eu não quero ter responsabilidade. Não foi você que decidiu para mim? A responsabilidade é sua. Por que que é minha? É uma fuga também, né? Crescer quer dizer o quê? Assumir as consequências do meu ato. Enquanto eu estou na posição infantil, é muito cômodo para mim. Eu fiz o que ele mandou. Eu fiz o que ele falou que era certo. Na Idade Média não era assim? Por isso. E aí a culpa é de quem? Então, quer dizer, existe uma posição cômoda de quem está do outro lado, né? Não quer crescer, não quer arcar com as consequências de sua própria escolha, né? Então, vamos ver. Então, o que estava falando? Que nós já lemos já. Agora, olha para você ver. Eles proíbem
Cadê a alegria de viver, a liberdade de pensamento? Liberdade de pensamento, então, nem pensar, né? Pensamento, ampliação do sentido da vida, olha, exaltar a experiência humana. Isso aqui, ó, é o que há de mais bonito na vivência da espiritualidade, né? E ele castra isso. Então, é um tipo de entendimento da religião muito castradora, controladora, sabe? Muito terrível, né? Eu diria. Abafa, né? Exatamente. Muito. Então, ele pôs aí, ó. Em nome da salvação, caça os valores intelectuais e a sensibilidade dos crentes. Proíbem tudo que pode proporcionar alegria de viver, liberdade de pensamento e ampliação do sentido da vida, né? E condena tudo quanto lhe constitui sofrimento. Ou seja, aquilo que ele vai condenar tudo que vai tirar o poder dele sobre você. Para mim ter essa alegria de viver, gente, eu preciso ter um entendimento profundo da vida, eu preciso sair desse aspecto de medo, de temor, né? Eu aceitar a experiência da vida com um outro olhar, né? É uma coisa profunda essa alegria de viver, né? Eu perceber Deus, inclusive nas experiências difíceis, né? Toda religião, no seu significado profundo, objetiva religar a criatura ao Criador, ao seu Criador, o que representaria estabelecer o eixo pleno ego-self, o ser aparente com o real, proporcionando-lhe condições de saúde e de paz. Então, vão entender o que é esse eixo ego-self e a gente volta aqui. Espelhos da Alma, capítulo 9. O eu pode ser entendido como um escravo que foi enviado em missão de conquistar novas terras, nova encarnação. Ele atua no mundo e desenvolve a sua capacidade de agir. Vê sua liberdade nesse espaço e, à medida que vai adquirindo consciência de si, distante do seu senhor, crê ser autônomo e dono dessas novas terras. Esquece que veio subordinado e, por isso, tenta inutilmente reinar em terras que não são suas. Então, ele está falando para o eu aqui, gente, é ego, tá? É o ego. Então, o que, que ele está contando aqui? É o surgimento do ego. Então, o que, que acontece? A gente nasce inconsciente. Do inconsciente, do self, que é o espírito, a mente espiritual, que é o dono da casa, o dono da terra aí, vai surgir o ego, né? Então ele começa, olha bem, o ego surge, o objetivo dele é ser escravo do self. Mas aí ele começa a atuar no mundo, começa a se desenvolver, né? Começa a ocupar o centro da consciência, e o mundo para ele é essa consciência aqui que eu estou te falando. Ele ignora a presença do self como se ele não existisse, como se essa consciência espiritual não existisse, e eu vivo nesse pequeno reino como se ele fosse o que existe. Então eu me entendo como senhor, como autônomo, com dono dessa terra. Mas você imagina que essa consciência que eu estou é só esse palcozinho aqui, ó. A consciência que eu estou falando com vocês, essa consciência mais superficial. E o self, essa sala toda. E eu vim de lá, que formou aqui, né? Então, aí começa. Ele já deslocou do lugar dele. Porque aí o ego acha que ele é o senhor, ele é autônomo e ele é dono, né? E esquece que ele veio para ser subordinado, ele é servo, né? E aí ele tenta reinar nas terras que não são dele. Ele nega a existência do self, dessa consciência espiritual. E vive aqui como se não houvesse amanhã. Por isso, todos nós somos materialistas até que a gente tenha consciência dessa consciência espiritual. Eu posso entender intelectualmente,
Mas nas minhas escolhas, eu não faço escolhas como ser espiritual. Nas atitudes, não é. Deu para entender essa parte, gente? Fui para trás. Em face dessa insubordinação, o Senhor envia mensagens, tenta dissuadi-lo desse egocentrismo. Se não houver qualquer resposta, acabará precisando impor-se de maneira mais vigorosa. Então vem como? Angústia, né? Uma angústia, não sabe o motivo, vem como ansiedade, como pesadelo, como insônia, né? E eu não escuto. Aí ele vai agir mais. Como um senhor de sabedoria, usará da força na justa medida da resistência. Então, muitas vezes, em decorrência de grande negação, atuará agressiva e violentamente, gerando sintomas físicos e psíquicos que são manifestados por meio de dores, desencantos e desencontros pelo eu. Viu? Quem é que manda? É o céu. É o self que manda. Ele que manda. O que, que ele faz? Provoca sintoma. Começa a provocar sintoma. Para ver se ele é escutado, né? Aí vem os desencontros, as dores. Ele vai atraindo as experiências para quebrar esse ego. Ele começa a atrair. Experiência nada fáceis para quer ver se quebra. Ok, gente? É isso. O si mesmo, como senhor ou rei, precisa colocar o ego em seu lugar de submissão, para que possa cumprir com seus objetivos. O servo precisa lembrar que não é senhor de si, que não existe por si próprio e que está ali construindo um lugar habitável para que seu verdadeiro senhor possa reinar. É isso, gente. Olha só. Então, ele vai ter que quebrar o ego. Por isso que essa experiência é vivida como uma derrota. Mas por que, que é uma derrota, gente? Porque eu estou fora do meu lugar. Eu falo, eu, Vânia, ego, né? No sentido. Então, você imagina, eu penso que eu tenho um reino que não é reino e que eu sou dono desse reino, que o pior, não existe o reino e eu não sou dono. Porque isso é um pedaço, né? E aí, quando te coloca no teu lugar, você sente isso como perda. E aí que está o problema. Quando si mesmo consegue fazer com que o ego saia, se submeta, aí começa a ponte ego-self, o eixo, a comunicação entre o ego e o self. E ele vai aceitar e depois ele vai se submeter, né, ao que ele veio fazer aqui. Quem vai dar as ordens vai ser o si mesmo. Deu para entender isso, gente? Isso é um pouquinho difícil de entender, porque a maioria de nós não tem percepção do si mesmo, né? Dessa consciência espiritual. A gente precisa fazer o autoconhecimento, a meditação, quebrar o egoísmo com a caridade, para que essa consciência vá surgindo em nós, né? E o ego vai precisar ser trabalhado, né, para que aconteça isso aí. Então, vamos voltar lá. Olha bem, o significado profundo da religião é religar ao Criador. E não é o Criador transcendente, é o Criador imanente, que é o Self, o Deus em mim, a Imago Dei, o Espírito Santo. É para ligar aqui dentro, tá? Estabelecer o eixo pleno. Veja bem, gente, o eixo existe, ele nunca foi desfeito. Porque quem mantém essa psique minha funcionando é essa consciência espiritual, não é o ego. Então, sempre existiu, só que o ego não tem consciência disso. Então, quando fala estabelecer o eixo ego-self, é o ego
aceitar a existência do ser espiritual e se submeter a ele. Como disse lá, ele virá o servo. Ele não é o rei. É deixar de ser o ser aparente com o real. Eu desidentificar com eu sou isso, eu sou o corpo que eu tô, eu sou essa experiência que eu estou vendo, eu sou Vânia, eu não sou Vânia, eu não sou mulher, eu não sou essa experiência, não sou médica, não sou palestrista, não sou nada disso, gente. Eu estou tudo isso, né? Então, vai ter esse confronto, né? E aí, proporcionando saúde e paz, por quê? Porque está ligado na consciência espiritual nossa. Então, a intenção da religião, o que a Jona está falando, é eu viver essa espiritualidade, só que eu não consigo viver uma verdadeira espiritualidade sem ter o autoconhecimento. Por quê? Porque a gente viu no texto anterior que existe uma névoa que impede o divino em mim de se manifestar, que é o quê? A sombra. A sombra, gente, é o que existe mais de superficial na minha psique. E aquilo que eu não quero entrar em contato, a minha fraqueza, os meus defeitos, as coisas difíceis que eu não quero ver em mim. Isso é uma névoa que impede esse self de se manifestar. E o mais fácil que tem na psique é isso aí. Tá? Então, tem que ter o autoconhecimento, né? E tem que ter a vivência da espiritualidade. Por isso que o entendimento do espiritismo é a caridade para quebrar o egoísmo, que sufoca esse self, e o autoconhecimento para diluir essa sombra para o divino manifestar. Deu para entender, gente? É esse o sentido da religião. O religare. Ao invés disso, as mentes atormentadas e mal desenvolvidas, os espíritos angustiados, autossupliciando-se, como se os seus corpos fossem os responsáveis pelos pensamentos e conflitos resultantes da fissão da psique no anjo e no demônio, com predominância desse último, em face das tendências tormentosas não vencidas, evitavam o mundo e o odiavam em conduta masoquista. Então, ela vai falar dessa questão que a gente achou, que a gente ia lá para o mosteiro, não sei aonde, para o deserto, não sei aonde, para a caverna, não sei aonde, ia virar santo. Porque lá ninguém vai te atentar. Você vai comer a hora que você quer, dormir a hora que você quer, fazer o que você quer, você vai ser muito iluminado. Até que chega um bichinho lá e te atormenta. Então, o outro é que é o atormentador, né? Então, o que ela está falando? Ó, mentes atormentadas, para pensar isso, mal desenvolvida, angustiado e masoquista, que ela vai falar aqui no bar. Ó, autossupliciar masoquista. Aí ela já parte daí, só assim você acreditar nisso aí. Então, o que acontece? Eu acho que o corpo é que é responsável. Então, o corpo é ruim. Então, eu faço o quê? Flagelo, jejuns horrorosos, suplício, né? Aqueles trem suplício, não é que chama? Silício, né? Que chama, que coloca aqueles espinhos, todos os tipos de tormento no corpo para enfraquecer o corpo, porque assim eu enfraqueço, né, esses pensamentos e tudo mais, né? E persegue mulher, porque é mulher que é responsável pelo meu desejo sexual, né? Tem essas coisas tudo, né? Então, o que ela fala? Existe uma fisão na psique. Todos nós aqui estamos com a psique findida, tá, gente? Entre duas coisas. O que é? A nossa mente ela é partida entre duas coisas. O ter e o ser? Não, o consciente e o inconsciente, tá ok? E aí, o que ela fala? Existe uma fisão, o que é pior, entre anjo e demônio. É como se eu colocasse a luz e a sombra, e me identifico com a sombra.
Por isso eu estou tão atormentada, angustiado e masoquista. Aí eu estou identificado com essa sombra e eu quero eliminar essa sombra. Aí o que eu faço? Eu ataco o corpo. Ataco o corpo, são aqueles pensamentos, aqueles conflitos que eu tenho, vem do corpo. E as duas coisas, né? Que ela fala. Então, olha bem, eu estou completamente perdido nessa dança aí, né, gente? Você vai para o externo, né? Vai Você pro não externo. entra para dentro para ver o que você está precisando. Você Vai do se externo. fere por fora. Por fora. Você se isola de todo mundo porque você acha que o problema é os outros que me desequilibra. Eu sou equilibrado, você é desequilibrado que me desequilibra. Aí eu me isolo. Depois eu olho para o meu corpo. Esses pensamentos pecaminosos, desses desejos que eu tenho, vem tudo do corpo. Aí eu começo a maltratar meu corpo. É se jogar no meio da loucura de todos, da comunidade. Mas esse aqui está querendo. Mas esse aqui ele está procurando é o santo. Esse aqui que ela está querendo dizer é aqueles que usam a religião de maneira equivocada, né? Totalmente equivocada. Mas foi um caminho que a gente andou, então. Então, nós temos a visão da psique inconsciente e inconsciente. Isso vai. Todos nós estamos juntos aqui, tá, gente? Até aqui nós estamos tudo junto. Conflitos. Temos vários. O bem, o mal, o ter e o ser, por exemplo. Tá tudo conflito. Nós temos isso aí. Agora, você tem a posição, o caminho de usar a religião para religar o self ao divino que existe em você, ou você pode ir por esse caminho equivocado da religião, que você se autossuplicia, evita e odeia o mundo por perceber a predominância da sombra em você. Você está identificado com a sombra. Então, você acha que aquilo que tem em você, que você acaba rejeitando, porque você não quer ser assim, e para resolver isso, eu fujo do mundo e me machuco. Pega o microfone. Que ficam perambulando de. Faz assim, ó, amor. E os que saem perambulando de religião para religião e se perdendo, que cada hora aparece. Não tem. Qual o que. Não sei, eu pensaria assim, às vezes eu não achei meu lugar, Nossa Senhora. não é? É? Não sei. É porque eu penso que às vezes a gente não achou o lugar da gente, né? Às vezes é porque, né, gente? É que a gente tem que ver que tem cada religião tem uma pegada que para aquele espírito faz sentido e ali você deve ficar. Eu acho que às vezes está procurando. Se ele não tivesse procurando, largava. Para que procurar religião? Fica ateu hoje. Hoje ninguém vai te apedrejar por causa disso. Vai até ficar bonito. Pode pôr lá no Instagram que você vai achar seguidor. É. Ao invés disso, as mentes atormentadas e mal Não, isso aí já foi. Ixi. Então é isso, gente. Acabou. Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui. Pera aí. Não, podemos ir. Quase, né? Mas agora eu trago uns slides a mais. É natural que o desenvolvimento da sociedade e as conquistas da inteligência a partir do período industrial da revolução inevitável imposta pelo progresso voltem-se para combater esse parasitismo emocional e retrocesso cultural, abrindo portas a novas experiências e desmistificando as informações fantasistas das condenações infernais e das punições divinas. Gente, isso aconteceu, né? Aconteceu. Olha bem, a sociedade rompeu, né? A ciência rompeu com a religião, houve choque, né? Chegou ali a conquista da inteligência, a gente saiu dessa infantilidade, veio a revolução industrial, veio a questão do individualismo, veio as outras religiões que
o mundo foi se ampliando também para questionar, né? Para combater esse parasitismo emocional e esse retrocesso cultural. A gente nem precisa falar como é que é isso aí, né, gente? Aí, ó, a partir dessa quebra, a gente consegue abrir a porta, as possibilidades para novas experiências, tá? Desmistificando as informações fantasistas. Então, o que, que acontece? Essas condenações eternas, essa condenação de ir para o inferno, né? O céu, o inferno, essa maneira aí, à medida que você vai é, evoluindo aqui, tanto na cultura quanto sua própria experiência, você já começa a não aceitar isso mais, né? Aí você começa a questionar, tá? Um bandido matou uma pessoa e vai para o inferno. E o que matou 10? Vai para o mesmo inferno? Vai. Tem que Aí, fazer né? outro inferno. Mas aquele que matou, vamos dizer, premeditado, planejado, requer de crueldade, vai ter o mesmo destino daquele que, no momento de raiva, de Autodefesa, ciúme, talvez, de né? Alguém estava defesa, atacando e ele pois usou da é, vai força. ter o mesmo destino. Então, a pessoa começa esse desenvolvimento, essa condenação divina, e essa condenação do inferno vai caindo por à medida que vai tendo esses questionamentos, né, gente? Vai tendo os questionamentos óbvios, né? E aí começa também as punições de como que Deus pode ser pior do que eu que sou pai. Não é porque você corrige o seu filho e Deus pune, e para sempre. E você dá chance para o seu filho e Deus não dá? Aí começa a ver o questionamento. Ah, tá, eu vou para o céu, mas meu filho não foi. E eu vou gostar lá do céu sem isso? Sem ele? Eu vou ficar feliz no céu? Rindo, maravilhosa, vendo ele sofrendo para sempre? Então começa os questionamentos e quebrar isso, gente. Foi isso que aconteceu, tá? Não aconteceu aqui nesse momento, não aconteceu durante séculos. Lentamente, mas com segurança, as filosofias do positivismo, do existencialismo e do niilismo encarregaram-se de apresentar o lado agradável da existência, as belezas que existem em tudo e em toda parte, as concessões formosas do prazer e do ter, as novas experiências do conhecimento arrebatando as multidões. Então, ela vai falar na filosofia que vai ajudar a quebrar isso, né, gente? Então, nós vimos lá atrás, a Joana trouxe para nós, né? O poder clerical e ela põe a filosofia como que quebrando isso aqui, né? Então, tinha a moral e o comportamento das pessoas que era controlado, está falando da Idade Média, né, gente? Ela começou lá. Aí vem o existencialismo, que coloca o foco na liberdade do indivíduo. Então, com o surgimento disso, eu começo a questionar. Por que, que o padre que tem que falar lá, ou sei lá, quem que vai falar o tamanho da minha saia? Por quê? Por que, que é ele que tem que falar o tamanho do meu cabeça, eu posso cortar ou não posso cortar? Você começa a questionar, entendeu? Vai libertando isso aqui, né? Ah, com quem eu vou fazer, eu não vou fazer sexo, é ele que tem que falar? Quando eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Começa a surgir a partir da liberdade do indivíduo, esses questionamentos todos, né? E aí, a produção do conhecimento, que tinha tudo, a ciência abafada, porque tinha que seguir a, a leitura literal da Bíblia. Se não fosse, né, em 7 dias que criou o mundo, não podia, né, a Terra era o centro do mundo, esses trem todo. Aí vem o positivismo, defendia que só o conhecimento científico, baseado em observação e fatos, é válido. Quebrou com isso. Mas isso aqui também está errado. Vou contar para vocês isso aqui. Porque tem áreas do conhecimento que eu não consigo fazer isso aqui. Né? Taxar, sim. Mas isso vai ser uma evolução lá para frente. Aqui foi importante para libertar a ciência, para quebrar esse poder, né?
E a política, então, dos reis e tudo, na medida que eu vou ficando mais livre, que eu começo a ciência a sair das garras, é isso. E vem o niilismo, né? Que teve o seu papel nas mortes dos valores tradicionais sustentado pela religião. Isso vai fazer um malefício muito grande, que vai ser a questão das crises existenciais, e tudo isso aqui a gente vai usar no limite oposto. A liberdade sexual como foi exagerada, o positivismo, o niilismo, mas teve um momento que isso foi bom para quebrar isso aqui, essa visão de mundo, o dogma religioso que não pode ser questionado, né? Isso veio o Nietzsche. Ok? Então vai começar a quebrar tudo isso. Então, teve um momento necessário que estão entendendo? Para quebrar esse. Aí ela vai falar, ó, lentamente isso acontecendo. Né? Lentamente mesmo. Você imagina se fosse super, tinha dado uma terceira guerra, ou não tinha nem a primeira ainda, né? E teria acontecido uma guerra mundial. Esses negócios é assim, vai acontecendo lentamente, mas com segurança. As filosofias que nós citamos aqui apresentam o outro lado das existências, as belezas que existem em tudo, em toda parte, as concessões formosas do prazer e do ter, né? Não é proibido ter. O problema é que a gente desequilibra. Não é proibido ter prazer, né? Deus não é esse castrador que a gente está imaginando, né? As belezas da vida, a experiência do conhecimento, né? E tudo isso aqui. O problema é que às vezes a gente exagera, procurando o lugar errado, né? Bom, mas o sentido disso aqui veio para bacana, né? Então é isso, gente. Veio arrebatar desse. Deu para entender, né? Então teve um movimento de filosofia para quebrar com é, essa primazia da religião entendida de maneira incorreta. Mas lá ela começou o texto falando: o uso incorreto não vai destruir o arquétipo, a importância do arquétipo espiritual. Ao mesmo tempo, a ampliação dos conceitos em torno do universo e sua incomparável grandeza afastou os antigos fregueses das religiões dos arraiais da fé para a convivência com outro tipo de realidade que desmentia suas afirmações, agora fáceis de ser comprovadas, dando lugar ao cepticismo, à crítica mordaz dos seus textos e dogmas, bem como ao inevitável abuso defluente dos excessos. Aí sei que a Jona está falando. Foi importante essas coisas, porque tinha que quebrar, né? A gente tinha que sair daquela posição infantil, de a religião decidir tudo para nós, e a gente ficar na ignorância e no medo. Porém, né, claro que foi lindo, nós deixamos de ser o centro do universo, descobrimos que nós temos uma estrela de quinta categoria, estamos no braço externo da galáxia da Via Láctea, tem não sei quantos trilhões de galáxias a mais, a gente se pôs no nosso lugar, né? Aí viu a sua incomparável grandeza, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal que estava na religião rompeu com ela, desmentia, né? É claro, aconteceu o septismo. É muito fácil de comprovar que o mundo não foi criado em 7 dias. Qualquer menino sabe disso, né? E aí veio o septismo, a crise mordaz, aos textos e dogmas que estavam sendo interpretados incorretamente, mas, obviamente, surgiu o outro lado e os excessos. Aí se atacou a religião. Aí nós vamos chegar na crise existencial. Porque aí você atacou todos os valores, aquilo que a gente falou do mito cristão caiu, ruiu, a sociedade ficou sem apoio, né? Porque ficou sem valor nenhum, porque foi destruído todos, e ficou nesse vazio aí, né? Tentou se agarrar à ciência, até que ela descobriu que a ciência também pode ser manipulada. Ai, ai.
É isso. É. A hipocrisia religiosa não pôde suportar a realidade dos comportamentos humanos, rompendo os limites que lhes foram impostos multimilenarmente, atirando-se com sede excessiva nos usos que se transformaram em abusos de consequências igualmente danosas. É isso aí, né, gente? Antes tinha um controle sexual, preconceito, aí liberou, né? Nós somos para o outro lado do pêndulo. E a promiscuidade tem efeitos danosíssimos, a gente sabe disso, né? Então, o que que ela fala? Vê os abusos igualmente danosos, assim como também como a negação de Deus. Porque você pensa bem, se eu nego Deus, eu nego a possibilidade de contactar Ele dentro de mim. Como que eu vou poder evoluir assim? É uma negação muito séria isso, né? Eu estou falando aquele que nega mesmo, né, gente? Não é aquele que fala assim, esse Deus que você está me apresentando aí, eu não acredito nisso. É diferente, né? Eu falo negação mesmo de toda possibilidade de uma inteligência superior à minha, né? É isso que eu estou falando. Porque às vezes você foi criado num determinado lugar, você tem um pouquinho de inteligência, você fala, não, isso aí eu não acredito nisso, nada disso. Né? Eu não acredito nisso que você está me mostrando, né? Então, aí ela vai falar desses abusos que são muito danosos também, né? Aí a gente vê toda a crise existencial que ela descreveu lá no começo do capítulo. Vocês estão vendo, né? Foi terrível de ler, terrível de viver. Os avanços da ciência, apoiada na tecnologia, dignificou a vida, facultando uma visão otimista e encantadora da existência humana, aumentando seu poder até chegar aos extremos de tornar-se onipotentes, de tal modo que nada se faz sem o seu concurso, chegando-se mesmo a considerá-las os novos deuses do panteão cultural da atualidade. É isso aí, a ciência, tá, gente? A ciência foi tirar do mito que dava esses valores e tentou se substituir pela ciência, né? E a Joana está falando, ela não está negando a importância da ciência, né, gente? Vamos ver. Ela está negando a gente tratar ela como se fosse um Deus, né? E então, aumentando esse poder, se a ciência fala que sim, é sim, se fala que não, essa realidade não existe. E isso é importante porque se você for estudar como a ciência é feita, a ciência ela parte de que a gente chama de um paradigma. Um paradigma é uma informação que não é questionada. Então, a ciência nossa partiu do paradigma que a matéria é o que existe. Então, se ela parte do paradigma incorreto, ela vai chegar a conclusões incorretas. Então, isso vem passando e sendo estruturado toda a ciência. E a pessoa acha, na ingenuidade dela, que tem como eu ir estudando na ciência até que ela vai chegar no espírito. Ela não pode chegar no espírito, porque o paradigma do qual ela partiu não admite a possibilidade dele existir e de nenhuma realidade espiritual. Então eu tenho que voltar e questionar o paradigma e mudar o paradigma para que eu possa sequer fazer uma hipótese que amplie a visão além da matéria. Senão eu não faço. É esse que é o problema da nossa ciência. E aí virou os novos deuses. E existe áreas da ciência que eu não tenho poder de experiência como eu tenho com coisa física, né? Então, a área da psicologia, da sociologia, eu não posso fazer experiências como eu faço com uma bactéria, né? Colocando um ratinho no outro ratinho sem bactéria, para ver o que faz a doença, e para um remédio e um remédio para o outro. Ou então com pessoas, pega as pessoas com doença, pega uma recebe remédio, a outra não. Mas como que eu faço isso na área da psicologia ou da sociologia? É, é, existe, mas eticamente, né?
Você não pode estudar da mesma maneira, né? A era industrial revolucionou todos os padrões de comportamento então vigentes, e o ser humano lentamente submeteu-se às máquinas, que concebeu e criou, tornando-se-lhes servos obedientes. O que vocês acham, gente? Nós somos servos da máquina ou não? Com certeza. Fica Não sem o é? telefone hoje, o celular, você fica É, perdidinho. né? É só você tirar, gente. Tira o carro do você que você vai Real. saber quando você depende dele. É, exatamente. E a gente se torna servo, o telefone mesmo, né? E que através desse telefone, o que você resolve da sua vida, né? E eu penso que a geração hoje não consegue sequer conceber que nós tivemos uma vida antes do telefone, que teve uma vida antes disso, né? Como é que era? Como era possível, né? Então, esse submissão à máquina. E eu acho que, não sei se Jona está falando especificamente disso, que isso vai acontecer também com essa questão que a internet vai criando em nós, essa dependência psicológica, tá, gente? Esse estímulo que nós estávamos falando de esses pequenos vídeos, que são pequenas prazeres e rápidos, que são injeções de dopamina e serotonina que vai viciando o nosso cérebro a prazer instantâneos, né? Então, e quanto mais jovem é, mais viciante é, né? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém de casa quer falar alguma coisa? Ô, Vânia, Oi. naquele livro, quer ver o nome do livro da Joana? Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. A Joana fala que quando eu mato Deus, eu posso tudo, né? E aí eu projeto Deus lá fora, e você acaba projetando no consumo, nas coisas materiais, né? Isso é seríssimo, né? O Nietzsche que matou Deus ficou louco, né, gente? A Joana vai falar que foi uma individuação que não deu certo, né? Que à medida que eu mato Deus, eu mato a possibilidade de encontrar ele em mim. Né? E projetar, igual a Paula está falando, eu vou procurar Deus. Né? Aliás, eu nem preciso matar Deus em mim para procurar Deus fora de mim. Como eu não percebo ele em mim, é muito comum a gente projetar ele, né? No poder, no dinheiro. E esse é o meu Deus. Né? Não é à toa que Jesus falou de Mamon, né? É o Deus mais que a gente mais reverencia, né? Alguém de casa quer falar alguma coisa?